Voltamos agora para tratar da importância das negociações coletivas para o sucesso do empreendimento. De que forma que as negociações coletivas, ou seja, as regras criadas pelos sindicatos, podem interferir positiva ou negativamente no seu cotidiano, no seu negócio. Nós vamos começar falando aqui das negociações, no que consistem essas negociações coletivas. Sempre que nós falarmos de negociação coletiva, nós vamos lembrar dos sindicatos. E vamos lembrar que existem basicamente duas espécies de sindicatos. Nós vamos lidar no dia a dia com o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Ou seja, o sindicato que representa os empregadores, o nosso sindicato patronal, e o sindicato que representa os empregados. Vejam que comumente esses dois sindicatos eles se reúnem para a criação de normas específicas, normas que serão aplicadas no dia a dia da relação de emprego. Essas normas criadas pelos sindicatos que nós chamamos genericamente de negociação coletiva. Veja que negociação coletiva vai ser um gênero e nós vamos encontrar duas espécies delas aqui. Então, vamos tratar dessas duas espécies, que são a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Então, dentro do nosso gênero negociação coletiva, nós vamos encontrar a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Qual que é a diferença entre os dois? Na convenção coletiva de trabalho, nós temos o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores criando as regras. Ou seja, nós temos aqui uma regra criada pelos dois sindicatos. Esta negociação coletiva, ela vai se aplicar, as normas que constam nela serão aplicadas a todos os empregados de todas as empresas que são representadas por aquele sindicato. Então, se estivermos falando aqui da área metalúrgica, todos os empregados de todas as empresas metalúrgicas daquela localidade estarão contemplados naquela convenção coletiva. Então, se aquela convenção coletiva traz, por exemplo, o direito ao ticket de alimentação, este será um direito de todos os empregados de todas as empresas metalúrgicas daquela localidade. Essa localidade, ela geralmente é um estado, mas podemos ter aqui, principalmente nos estados maiores, nos estados mais populosos, nós podemos ter uma área de abrangência inferior? Sim. Nós podemos ter, por exemplo, um sindicato que represente as empresas de determinados municípios daquele estado. Nos estados menores, há uma tendência natural de termos aqui um sindicato abrangendo toda a área daquele estado. Então, primeiro nós temos que analisar se existe naquele ramo de negócio nosso uma convenção coletiva. Geralmente há convenção coletiva. Então, nós vamos ao nosso sindicato, vamos pegar a cópia dessa convenção coletiva, vamos baixar na internet essa convenção coletiva e vamos ler de forma minuciosa. Isso porque nós vamos falar daqui a pouquinho que são vários os importantes direitos criados por estas negociações coletivas. Pode ser que além da convenção coletiva de trabalho, nós tenhamos acordos coletivos. Os acordos coletivos, eles são mais restritos se comparados com a convenção coletiva, porque eles são criados, são firmados entre o sindicato dos empregados e uma empresa ou empresas específicas. Então vejam que aqui é uma norma que vai se aplicar a uma ou algumas empresas, ou seja, aos empregados daquela determinada empresa ou daquelas determinadas empresas. É mais restrito em relação à convenção coletiva? Sim. Lembra que na convenção coletiva eu aplicava aos empregados, a todos os empregados,
empregados de todas as empresas daquele setor, daquela localidade. Aqui não. Eu posso ter um acordo coletivo firmado com a empresa A, que vai se aplicar apenas à empresa A, ou que se aplique às empresas A e B, a C não, D não, as demais não. Então, também vou verificar junto ao meu sindicato, ao sindicato que me representa, se existe ali algum acordo coletivo. Isso é sempre importante nós verificarmos. Se você é o contador de uma empresa, vá ao sindicato para saber se existe a convenção, quais são as regras da convenção, se já foi firmado anteriormente algum acordo coletivo que poderia voltar a ser firmado e que seria benéfico para aquela empresa. E aí vejam, falando em negociação coletiva, nós temos aqui como principal função delas a criação de novos e importantes direitos para a categoria. Você, empregador, pode estar se perguntando por que você tem que conceder uma cesta básica aos seus empregados. Pô, eu entrei agora no setor, montei a minha empresa e o contador, o advogado, o administrador que ali trabalham afirmaram que eu tenho que pagar uma cesta básica por mês para os meus empregados. Eu tenho que pagar ou a integralidade ou parte de um plano de saúde, que eu tenho que conceder um plano odontológico, que eu tenho que pagar um ticket de alimentação de não sei quantos reais. Eu não tenho isso na Constituição Federal. Já li na Constituição, não tem nada disso. Já li na CLT, não tem nada disso. Sabe onde é que está? Nas negociações coletivas. Geralmente, esses direitos constam em negociação coletiva e são direitos extremamente importantes para os empregados. Então vejam, ticket de alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, auxílio funeral, geralmente são direitos implementados por negociação coletiva. Se você não conhecer a negociação coletiva, provavelmente você vai negar esses direitos aos seus empregados, aumentando o risco de uma ação trabalhista no futuro, que é o que nós não queremos, é o que nós queremos evitar. Então, são importantes direitos aqui criados para aquela categoria nas negociações coletivas. E vejam que essas negociações coletivas têm que ser respeitadas. Eu tenho que cumprir as regras criadas nessa negociação coletiva, mesmo que eu não seja sindicalizado, mesmo que eu não tenha participado daquele processo de criação da norma. Eu nem sabia aqui dessa negociação coletiva, mas eu tenho que cumprir com a mesma. Por quê? Porque em direito do trabalho a gente atua de acordo com um princípio, que é o princípio da proteção, que diz que as normas mais favoráveis devem ser aplicadas. Se eu tenho uma norma menos favorável e uma mais favorável, eu obrigatoriamente tenho que aplicar a norma mais favorável. Então, o respeito às negociações coletivas, elas nascem, o respeito nasce através da aplicação aqui deste princípio da proteção, da necessidade de se aplicar no dia a dia a norma que se mostra mais favorável. Perfeito? E vejam, essas negociações coletivas, essas regras, esses direitos criados na negociação coletiva precisam ser respeitados até quando? Isso é ad eterno, é para o resto da vida? Não. O que acontece muitas vezes é o seguinte: esses direitos, eles vêm sendo repetidos ao longo do tempo nas várias negociações coletivas. Porque essas negociações coletivas têm prazo máximo de vigência. A lei diz que o prazo máximo de vigência seria de 2 anos. Ou seja, de 2 em 2 anos, eu teria, no prazo máximo, de 2 em 2 anos, eu teria aqui que ter uma nova negociação coletiva. Claro que nós podemos ter um prazo inferior, sim,
A cada ano a gente vai ter uma nova negociação coletiva? Pode ser. E aí você tem que observar, na troca de uma negociação coletiva pela outra, se aquele determinado direito ainda persiste ou não. Porque ele pode ser repetido ou ele pode ser excluído, ele pode ser substituído por outro. Vejam o seguinte, atualmente, na negociação coletiva em vigor, eu tenho ali o ticket alimentação. Então, eu, empresário, eu, empregador, estou pagando o ticket alimentação de R$300 por mês porque está em vigor a negociação coletiva. Pode ser que na nova negociação coletiva eu tenha a continuidade do ticket. Eu posso não ter o ticket alimentação, simplesmente a negociação não fala nada de ticket alimentação. Ele não seria mais devido. Pode ser que o ticket alimentação tenha sido alterado, substituído por algum outro direito. A categoria achou por bem substituir o ticket de alimentação por uma previdência privada. Então, esqueço o ticket de alimentação, me adequo à nova norma da previdência privada. Ok? Se nós não tivermos aquele determinado direito contemplado na negociação coletiva futura, é porque o direito não existe mais. Então, na nova negociação coletiva, não tem nada falando sobre ticket de alimentação, ele não é mais devido. Vejam que os direitos criados por norma coletiva não mais existem ao término da sua vigência. Se não tiver negociação coletiva futura, não há mais direito. E se a negociação coletiva futura retirar aquela norma, retirar aquele direito, não há problema nenhum. Você vai simplesmente parar de ofertar o mesmo aos seus empregados sem nenhum risco trabalhista. E aí, para nós fecharmos este ponto sobre negociações coletivas, nós temos aqui as consequências do não cumprimento, ou seja, do descumprimento das negociações coletivas. Primeiro, risco de ajuizamento de ações trabalhistas que podem ser ajuizadas por empregados e pelo próprio sindicato. Então vejam que quando eu descumpro um direito previsto em negociação coletiva, eu me submeto a um duplo risco. Os ex-empregados podem ajuizar a ação, assim como o próprio sindicato. Se chegar uma denúncia no sindicato de que a empresa A não está fornecendo o ticket de alimentação, o sindicato pode ajuizar uma ação em face dessa empresa para forçá-la a fornecer o ticket de alimentação e para que ela pague uma multa que geralmente está prevista nesse instrumento coletivo, nessa negociação coletiva. Então, duplo risco do ajuizamento de ações trabalhistas. Assim como pode-se aumentar aqui, a insatisfação dos trabalhadores e a criação de um passivo trabalhista. Então, eu não estou cumprindo a norma que trata do ticket de alimentação. Com certeza, eu aumento a insatisfação dos meus trabalhadores. Aumentando a insatisfação dos meus trabalhadores, eu aumento o risco do ajuizamento de uma ação trabalhista. Quanto mais ali insatisfeito o empregado, maior a chance de ajuizamento de uma ação trabalhista. E a cada mês que eu deixo de ofertar um direito trabalhista, eu aumento o meu passivo trabalhista. Mas vejam o seguinte, que existe no sistema a prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal acaba sendo uma regra benéfica para o empregador, sim, na medida em que o empregado ele só pode cobrar os últimos 5 anos. Então vejam que há 10 anos você não paga uma determinada parcela, você não paga um determinado direito para o seu empregado. Ele só vai poder cobrar os últimos 5 anos. Ele não vai poder cobrar os 10 anos. Então a prescrição quinquenal acaba sendo trabalhada na defesa trabalhista como uma forma de redução
de riscos, redução de passivo trabalhista. Mas você vai criar esse passivo trabalhista, vai criar essa maior insatisfação que deve culminar com o aumento de ações trabalhistas. Então aqui nós finalizamos mais um ponto do nosso curso gratuito de planejamento trabalhista. Espero que vocês estejam gostando e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Um abraço.